Oi, gente! Euzinha com vocês! E hoje eu quero falar sobre uma observação psicológica a respeito de razão versus emoção. Bem, razão versus emoção, nossos dois lados que nos tornam humanos. Eu venho observando há longos anos esse conceito de razão e emoção em todas as áreas da minha vida, nos estudos, no cotidiano, no trabalho, nas relações. Eu tenho feito uma espécie de laboratório em cima desse assunto, porque me instiga bastante compreender a alma humana de um jeito mais inteiro, de um jeito integral. E o que eu tenho observado ao longo dos anos é que os seres humanos do Oriente e os seres humanos do Ocidente trabalham com a sua mente, com a sua psique de formas distintas. Ou seja, nós ocidentais, o comum para nós ocidentais, não que não existam os dois lados ativos em ambos os povos. Não, não é isso. Existe sim. Mas em maioria, as pessoas, assim, o que a gente chama assim, as pessoas comuns do dia a dia, no Ocidente, são mais razão, são mais voltadas para lógica, para compreensão dos fatos através da lógica. Tudo tem que ter uma certa explicação lógica, racional, para ser aceito. Os povos do Oriente já são o contrário. Eles também têm os dois lados, claro, mas em maioria são mais envolvidos pela emoção, pelo sentir. Eles precisam mais sentir para tomar as suas decisões no dia a dia. E eu vejo que ambos os lados estão perdendo muito nesse desenvolvimento por estarem presos a apenas um desses lados. Quando nós unimos de uma forma equilibrada nosso racional com o nosso emocional, nós somos mais criativos, nós somos assim mais equilibrados, nós tomamos decisões mais acertadas. Porque nós ocidentais nos baseamos praticamente tudo nos 5 sentidos. Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir, eu tenho que tocar, eu tenho que sentir assim de uma forma sinestésica para me entender como real determinado assunto. O oriental, ele tem isso também, mas ele dá mais atenção para a intuição, para os sentidos sutis, que para nós ocidentais, para a maioria das pessoas, é quase que desconhecido esses sentidos. Né? O mundo holístico, as ciências ocultas nos ensinam e nos provam que nós, seres humanos, temos muito mais do que 5 sentidos. Né? Assim, de uma forma acessível, a maioria de nós consegue desenvolver 7 sentidos, mas dizem os grandes sábios dessa área que nós temos até 12 sentidos que são possíveis de serem ativados tanto quanto os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso paladar, nosso tato, etc. Então, mas para nós ocidentais, esses sentidos estão atrofiados, porque esses sentidos pertencem mais ao nosso lado instinto, ao nosso lado emocional, enquanto que os 5 sentidos, eles alimentam mais a razão, a explicação das coisas dentro de uma lógica, dentro de uma teoria. E aí eu observo o seguinte, que quando
Oriente e Ocidente conseguirem se entrelaçar, um usufruir do conhecimento do outro de uma forma equilibrada, equilibrando mesmo, como uma balança, um pouco de um pouco de outro, nós vamos ter um desenvolvimento como nunca antes na história humana. Porque se nós aprendermos a nos conhecer, e nos conhecer no sentido integral dessas duas situações, nos conhecer dentro das nossas razões que regem tudo aquilo que nós entendemos como nossa realidade, e também sentir isso, sentir, saber de fato. É até um conceito interessante essa questão do saber, que para nós ocidentais, a gente sabe de uma notícia, ouve uma notícia e a gente diz, eu soube disso, eu sei disso, já sei, né? Para o povo oriental, o sentido dessa palavra saber é muito mais profundo. Eles dizem que conhecem determinada coisa de uma forma bem distinta. Ou eu conheço teoricamente, que significa o quê? Eu conheci através de terceiros, eu conheci através de um livro, eu conheci através da televisão, da internet, ou seja, eu conheci através de terceiros. Isso não é saber, isso é ter um conhecimento dentro de um nível ali considerado uma base e raso. Mas aí quando ele diz eu sei, significa o quê? Que ele vivenciou, que ele experienciou aquela situação. Então ele conhece aquele assunto de fato, ele sabe, ele conhece teoricamente e ele conhece na prática. Esse é o significado dessa palavra que é traduzida para eu sei, né, na nossa língua. Ela traz essa raiz. Quando um oriental diz que sabe, a tendência dele estar te explicando algo é que ele sabe mesmo, ele experienciou, ele conhece de forma teórica e de forma prática. Nós não, nós ocidentais dizemos que sabemos quando conhecemos. Vamos supor, você fala, você leu tal livro, você conhece tal livro? Sim, eu conheço, eu sei o que tem no livro, eu sei aquele assunto. Você sabe, teoricamente, você pode ter lido 30 vezes aquele livro e está bem familiarizado com aquele assunto. Mas se você não colocar aquele assunto daquele livro na prática da sua vida, você ainda não sabe segundo o conceito oriental. E aí, trazendo essa lição para nós, o que eu compreendo? Que se nós usarmos esse método oriental, juntando com o nosso método racional, de lógica, a gente fica completo, porque daí a gente vai conseguir ver o mundo na proporção dos 5 sentidos e na proporção dos demais sentidos que em nós está atrofiado, né? E assim eles também, porque eles não dão muito valor para a teoria, né, para o científico em si, mas vão muito nessa parte que envolve o emocional. E o ser humano precisa dos dois. Não é à toa que temos 2 hemisférios cerebrais. Um voltado para a razão e outro voltado para a emoção. Nós somos feitos de uma forma perfeita. O arquiteto do universo fez as suas criaturas autoevolutivas, ou seja, a gente vai cada vez mais avançando, evoluindo, se desenvolvendo, porque fomos criados para isso, para nos autodesenvolver. Mas aí a gente fica meio que acomodado, né? Então é muito importante essa visão de saber que nós podemos acreditar, digamos assim, nos nossos 5 sentidos, mas também saber que eles têm um certo limite e que também podem ser até manipuláveis, mas nós temos um outro lado que para nós ocidentais é muito visto de uma forma assim meio que mística, meio que ficcional, ou seja, isso é muita ficção, isso é muita fantasia e tal. Esses assuntos é visto pelo Ocidente
meio como assuntos fantasiosos, assuntos místicos, né? Assuntos voltados para a espiritualidade no Ocidente, geralmente não é dado muito crédito, quando isso faz parte do nosso ser. Nós, seres humanos, não somos humanos, nós estamos humanos, nós somos um pequeno fragmento do todo, daquilo que você chama de Deus, desse ser que permeia tudo, que está em tudo, que é tudo. E nós somos uma pequena célula, um pequeno fragmento desse tudo. Isso é o que nós somos, mas nós estamos humanos, nós estamos vivendo uma experiência humana, porque essa experiência humana está agregando informações para esse todo, desenvolvimento, autoevolução, né? Então, quanto mais pudermos viver de uma forma mais ampla, mais completa, mais desenvolvida, melhor vivemos, menos erros cometemos, mais avançamos. Então acho que esse assunto ele é assim muito interessante, muito pertinente para que a gente possa realmente parar, pensar sobre isso e ver o que eu posso agregar na minha vida através de uma outra cultura, porque como humanos crescemos quando nos comunicamos, quando trocamos informações, né? Dessa forma vamos avançando cada vez mais. E para finalizar, eu quero deixar para você uma receitinha para que você contribua com a sua autoevolução. Um método, né? Uma técnica que você pode usar para aliar o teu lado essência, o teu lado emoção, o teu lado instinto, com o teu lado razão, racionalidade, lógica, compreensão lógica da vida, é a meditação. A meditação nos faz saber, ou seja, compreender de uma forma experiencial, através da experiência, que tudo isso que eu falei aqui não é fantasia ou linguagem de espiritualista ou linguagem de fantasias, de ficções, etc., mas fato, realidade que faz parte do ser humano. A gente pode estar um pouco atrofiado, um pouco enferrujado por conta de não desenvolver esse nosso lado. Nós, principalmente como ocidentais, mas nós temos todas as ferramentas em nós e só precisa ser ativada. E uma das formas que eu particularmente considero uma das mais eficazes, tem várias, mas essa eu entendo assim como uma das mais eficazes, é a meditação. Porém, nada cai de mão beijada, né? Nada cai do céu por descuido, como diria minha avó, né? As coisas requerem um certo compromisso. Meditação faz milagres na nossa vida de uma forma geral, mas ela deve ser hábito. Ela deve ser uma técnica que você pratica diariamente, ou seja, ter poder usufruir dos benefícios da meditação significa tomar uma decisão de dizer assim para si próprio: eu vou praticar meditação para o resto da minha vida, enquanto eu viver, porque é uma forma de você alimentar o teu lado sutil, o teu lado invisível, o teu lado espiritual. É uma das maneiras mais eficazes. Por que que a meditação faz isso? Porque na meditação você aprende a silenciar essa mente tagarela e a sentir tudo. Você começa por sentir o seu próprio corpo, como funciona, você começa a sentir a vibração das suas células, o bater do seu coração, o movimento energético do seu corpo todo.
e assim você vai ampliando, você vai percebendo o universo em volta de você através do sentir. Não através do ver, do ouvir ou coisa assim, mas do sentir. E esse sentir envolve todos os sentidos. Uma pessoa que pratica meditação sabe que sua audição em estado meditativo fica muito ampliada. Sua visão mental também se expande, que você tem visões na sua mente, como se você estivesse assistindo um filme a cores, né? Você sente, você ouve, você percebe os teus 5 sentidos de uma forma muito mais intensificada. Então, esse silenciar da tagarelice mental faz com que os teus sentidos, de forma geral, se ampliem muito. Então, eu deixo para você essa reflexão sobre esse assunto, que você possa racionalizar, ver se o que eu falo é coerente, mas além disso, sentir tudo que eu disse aqui, se isso realmente faz sentido, se realmente essa observação psicológica faz sentido para você. E se fizer, eu espero realmente que isso te ajude e que você possa trazer transformação positiva para a sua vida, ok? Até a próxima, tchau!